Boa noite para todos, este é o programa Militão e Militão. E para começar o programa de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é o uso da tecnologia 3D para reconstruções faciais. Para falar sobre isso, está conosco o dentista e professor Dr. Marcos Guscuma. Boa noite, Dr. Marcos. Boa noite a todos. Conta pra gente, a tecnologia está promovendo uma revolução mesmo nesse campo? Em todos os campos, né, Marcelo? Mas especificamente no campo em que a gente atua, que é a reconstrução facial, a tecnologia 3D ela vem trazendo muitos benefícios para o paciente e também para nós profissionais. Vamos falar, como é que é isso? Conta melhor pra gente. Bom, eu trouxe até alguns exemplos, né, uns casos que a gente já operou, até foram cirurgias que em Londrina não tinham sido feitas ainda. Ou seja, coisas inéditas, cirurgias inéditas. De uma paciente que ela sofreu uma perda tumoral nessa região da mandíbula, né? Então toda a parte do queixo aqui foi removida por causa de um tumor. E ela ficou com esse defeito, com essa mutilação, por muitos anos, 10 anos, né? Já tentou algumas vezes uma reconstrução, mas não tinha tecnologia para isso à época, né? E agora, no ano passado, nós conseguimos realizar essa cirurgia com o planejamento e com a confecção de uma prótese metálica de titânio através dessa tecnologia 3D. Você até trouxe aí. Eu até trouxe aqui um modelo, né, que a gente pode visualizar isso. Essa paciente, então, ela tinha dificuldades enormes em relação à função, mastigação, fala, né, porque ela não tinha a parte inferior do osso aqui, a mandíbula, né. Então, além do prejuízo estético, prejuízo também funcional, né? Alimentação, né, social também, porque imagina uma pessoa que não tem o queixo, né? Para ela sair para a rua, ela vai ter dificuldade, vai ter que usar uma máscara. Hoje é uma coisa comum, mas antes não era, né? Então, ela teria uma dificuldade enorme. E aí, o que nós fizemos, né? Nós fizemos um planejamento utilizando essa tecnologia 3D, onde nós fizemos uma prótese personalizada. O que existia antes eram próteses, vamos dizer assim, de prateleira, né? Você tinha os tamanhos, igual comprar um sapato, né? Era PMG e você tinha que usar aquilo ali tentando adaptar ao formato do paciente. Logicamente que cada um tem uma anatomia, um tamanho, né? Então nunca ficava legal. Difícil achar um caso que encaixava, né? Mudou completamente, então. E agora o que a gente tem? A gente tem condição de projetar tudo isso no computador, softwares, né, específicos para isso, e a gente consegue desenhar toda essa prótese, o contorno dela, o tamanho dela, de acordo com a anatomia óssea do paciente. Olha. Então, impressionante, né? Isso facilita demais também a cirurgia. Certo. Né? Porque imagina só, o negócio já está pré-moldado, ou seja, você vai chegar lá, ele vai encaixar e vai estar tudo certinho, não precisa fazer ajuste, desgaste, então a cirurgia também é mais rápida quando a gente tem um material assim. Olha. E você já utilizou em vários pacientes já? São pacientes selecionados, né? Não é um tipo de cirurgia que a gente faz todo dia, não. Inclusive uma cirurgia demorada, né? É, uma cirurgia que, logicamente, contamos com uma equipe muito grande, né? Não é uma cirurgia que a gente faz sozinho. É uma cirurgia igual a essa aqui, é uma cirurgia que demorou 15 horas, onde a ortopedia, a cirurgia plástica também participaram, né? Todos esses profissionais participaram do processo, né? Onde também foi utilizado enxertos ósseos para que depois pudesse haver a reabilitação dentária também, né? Porque aí a gente tem o osso e no osso a gente consegue colocar os implantes dentários. Essa é uma segunda etapa do tratamento dessa paciente. Impressionante, hein? Ou seja, vai devolver inclusive para ela a chance dela voltar a comer comida normal, né? Exatamente, é o que ela comentou, né? A maior vontade dela é voltar a comer um churrasco. Que não tinha, claro, por conta do câncer e de tudo que ela perdeu, ela só alimento líquido. Isso. E agora ela está próximo disso, porque nós já estamos planejando, projetando todo esse planejamento aí da parte de reabilitação dentária. Né? Essa é a próxima fase do tratamento, já que já se passaram 5 meses da cirurgia. Então a cirurgia foi um sucesso, né? E toda a equipe está de parabéns.
toda a equipe lá do Hospital do Câncer, onde foi feita a cirurgia, e hoje a paciente já está muito satisfeita, mesmo sem ainda ter colocado os dentes. Você trouxe até outros materiais aqui. Isso. Conta pra gente, mostra Bom, pra gente. esse caso é um caso onde houve uma perda total, um caso bem mais complexo, né? Porque ela perdeu praticamente toda a mandíbula. Então, desenhar esse contorno que existe aqui é difícil, até porque a pele ela muda, né? Então a gente tem que voltar a pele para o lugar. Outros casos, por exemplo, como perdas parciais, metade, né? Ele perdeu aqui metade da mandíbula. É um caso um pouco mais tranquilo, onde a gente consegue desenhar também uma prótese, né, uma liga de titânio que vai substituir a parte perdida. Olha. Então, independente do tamanho, né, se perdeu pouco, se perdeu muito, a gente consegue devolver a função, e aí o paciente consegue voltar até a movimentação normal da mastigação. Né? E um outro caso também que eu coloquei como exemplo, né, é um caso onde nós temos uma assimetria. Né? Se a gente olhar o paciente de frente, né, você consegue ver que o queixo está desviado para um lado. Né? Então, isso se deve ao crescimento de um tumor aqui nessa região. Ah, ele que causa isso. Ele que causa. Ele vai crescendo o tumor e vai desviando o queixo do paciente. Olha o lado normal, né, e o lado crescido, o lado com tumor. Então a gente tem que remover esse tumor para poder devolver o queixo para a sua posição correta. Mas removendo o tumor, a parte removida tem que ser substituída. E aí, novamente, a gente conta com a tecnologia 3D para substituir essa parte perdida, fazendo uma prótese exatamente no formato que o paciente precisa. Ou seja, precisão 100%. Precisão 100%, cirurgia com muito mais previsibilidade, né, de sucesso, mais rápida, né, e com um pós-operatório muito mais tranquilo também. Às vezes também tem pessoa que sofre acidente, né, que muda toda... Isso. Para os casos de trauma, né, de fraturas ósseas, assim, a tecnologia 3D também pode ser utilizada. É menos comum. Eu acho que só nos casos mais graves, né, justifica a gente trabalhar com essa tecnologia. Nos casos mais simples, não. A gente consegue fazer tranquilamente sem necessitar dessa tecnologia, até porque ela é mais cara, ela precisa de um tempo maior de planejamento, né? Então a gente consegue trabalhar mesmo sem ela, na maioria dos casos. Você ainda trouxe mais um exemplo? Trouxe bastante exemplo aqui. Um outro exemplo que aí sim é bastante comum, né, é o exemplo dos implantes dentários. Então hoje os implantes dentários eles podem ser planejados no ambiente virtual. Então a gente consegue pegar, através de um exame tomográfico da boca do paciente, nós conseguimos planejar a colocação desse implante no computador. Então a gente faz o planejamento do computador. Esse planejamento ele gera o que a gente chama de guia cirúrgico, né? Então ele gera um guia cirúrgico. Esse guia cirúrgico, nele já estão contidas todas as informações de onde o implante vai ser instalado. Então a gente consegue chegar no paciente, instalar o guia cirúrgico e sem fazer uma abertura muito grande, sem fazer cortes muito grandes, a gente consegue simplesmente furar e colocar os implantes na posição planejada. Cada vez menos invasivo. Com certeza, cada vez menos invasivo, pós-operatório melhor, maior aceitação pelo paciente, né? Então, é o benefício da tecnologia 3D numa reconstrução facial, numa reabilitação bucal, né? A gente consegue hoje ter todos esses benefícios. Muito bem, Dr. Marcos Guscuma, muito obrigado pelas informações. O Dr. Marcos tem que voltar aqui para conversar mais com a gente. Grande abraço. Obrigado, boa noite. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior.
30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Já voltamos com o programa Militão e Militão. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. É hora da gente conversar sobre os principais assuntos da semana com Aldemar Mascarenhas, comentarista do programa. Como vai, Aldemar? Tudo bem? Boa noite, o senhor e a senhora que estão em casa. Boa noite, Marcelo. Tudo bem, graças a Deus. Vivendo nesse momento de tantas incertezas que estamos vivendo em nosso país, né? E no mundo, diante dessa pandemia que parece que não tem fim, mas nós temos que nos alegrar no Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. E a confiança de que amanhã será um dia bem melhor do que hoje. O primeiro assunto aqui, o lockdown do Ratinho Júnior. O lockdown do Ratinho Júnior parece brincadeira, né? De esconde-esconde. Você já viu a brincadeira de esconde-esconde, né? Então, uns abrem, outros fecham. É uma coisa totalmente inaceitável. As reclamações do povo, eu via hoje nas rádios as pessoas ligando, reclamando, e não está funcionando. Esse negócio de lockdown, isso é coisa para idiota. Isso não funciona. Não funciona. O que vai funcionar é vacinar o povo, principalmente os mais jovens, aqueles que estão na luta do dia a dia, no campo de trabalho. Nós temos que fazer a vacinação dessas pessoas. Não pode esquecer os idosos. Mas os jovens são a linha de transmissão, são eles que proliferam o vírus, porque eles estão para lá, para cá, para colar, se reúnem aqui, se reúnem acolá. E não tem como evitar isso aí, Marcelo. Isso é da natureza humana. E esse lockdown só veio para prejudicar ainda mais, endividar ainda mais as empresas, aquelas que estão aí na luta para sobreviver nesse momento de tanta dificuldade. Eu acho um grande equívoco esse negócio de lockdown, não funcionou em lugar nenhum e não é aqui no Brasil que vai funcionar. O que vai funcionar é dar celeridade na vacinação das pessoas. Aí eu acredito que a coisa possa melhorar. Essa é a minha opinião, eu posso estar equivocado, mas é assim que eu penso. O caos aqui no Londrina é provocado pelo problema sério no HU, não é? Fila. O HU atende todo mundo, né? No Paraná inteiro, até gente de fora do Paraná. O HU integra a 17ª região de saúde aqui no Paraná. Então todo mundo vem para cá. Adianta muito Londrina ter uma política, né, de cuidados que está sendo muito bem conduzida pela Secretaria de Saúde aqui, através do nosso prefeito, Marcelo Bellinati, e os outros municípios não terem a mesma postura. Então enche o hospital está 100% lotado,
Mas eu te garanto, mais de 60% não é daqui. Porque em Londrina a situação da Covid está controlada. Por isso é que eu sou contra esse lockdown. Londrina tem sido prejudicada de uma forma muito intensa, muito forte. Não dá, gente, se você tampa a boca da cacimba, não tem água para abastecer o sedento. Não adianta. Você sabe o que é cacimba? Não. Cacimba é um buraco que você abre para tirar a água. Se você tampa a boca dela, não tem água. Estão matando as empresas. Essa que é a verdade. É isso aí. Eu sou contra o lockdown. Combustíveis. Você vê que teve protesto, inclusive aqui em Londrina, dos caminhoneiros, junto com os motoristas de aplicativo, por causa do preço dos combustíveis. Isso é mais uma excrescência, né? A Petrobras pertence ao povo americano, aposentado americano. Eles estão interessados em lucros. Estão pressionando às custas da desgraça do povo brasileiro. Esse aumento aí, ele tem impactado na economia brasileira. A inflação está só assim, ó, em função dos preços dos combustíveis. Eu viajei para o Nordeste agora. Eu saí daqui e paguei a gasolina R$ 4,19. Cheguei lá, eu paguei a gasolina R$ 5,99. Nossa. Minas Gerais é impossível você abastecer, porque o imposto mais caro do país está ali em Minas. Tá? O presidente da República fez a sua parte. Trocou o presidente da Petrobras, mas por uma questão regimental, o outro só vai assumir a partir de março. Aí eu lhe pergunto, e até lá nós vamos ficar nessa excrescência de todo dia aumentar o preço do combustível? Todo dia. É o pobre que está pagando isso. E o povo tem uma mania, Marcelo. Todo dia vai lá e enche o tanque. Deixa de ser besta. Abastece aquilo que você vai andar no dia, que é para fazer uma pressão contrária. O bom era todo mundo não abastecer. Ou ninguém abastecer. Vamos andar de jumento, vamos andar de bicicleta, vamos andar do que der. De jumento Mas não vamos ficar andando aí, gastando e chegando lá, enchendo o tanque não, gente. Isso não funciona. Nós temos que fazer pressão contrária. Agora, o presidente da República chegou e baixou os impostos, né? Os impostos federais, no diesel e no gás de cozinha, que atinge a todas as camadas. E os governos estaduais, o que fizeram, Marcelo? Nada. Teve estado que aumentou, inclusive, a alíquota. Gente, os políticos brasileiros estão aproveitando essa pandemia para se promover, para fazer a coisa mais bagunçada ainda. Essa é uma grande verdade. E você, cidadão, precisa fiscalizar melhor, porque você é brasileiro. E aí, além de tudo isso, quando você falou dos políticos, né? Os deputados que queriam a prisão do Danilo Gentili, né? O humorista que fez uma crítica em forma de piada lá, né? Pois é, parece que nós estamos vivendo num país de estado de ditadura militar. Será que é isso? Você não pode falar nada? Você tem o direito de criticar, sim, critique com respeito. Agora, o que fazem com o Bolsonaro? Olha, põe o cara de short curto, de short comprido, o cara de peito. De palhaço. De palhaço. Ele é o nosso presidente, ele exige... A posição dele, a condição dele exige respeito da sociedade, das pessoas, mas isso não está existindo. E nem por isso ele nunca pediu a prisão de ninguém. O Danilo Gentili simplesmente fez uma crítica ao Congresso, que requisitou ao STF que mandasse prender o rapaz. Quer dizer, você não pode mais falar da sua opinião. Nós vivemos num país de Estado de Direito democrático. Eu posso falar sim, desde que eu não ultrapasse os meus limites de respeito do seu e do meu, que divide a nossa identidade. Vamos falar das loterias. As loterias estão aí, um pouco embaixo, Marcelo. Ué? Tá embaixo agora, porque lockdown, tu quer o quê? O povo fica em casa, a cidade está deserta. Mas mesmo assim nós temos aí o grande prêmio da dupla cena de Páscoa, um prêmio previsto aí da ordem de 40 milhões de reais. Opa. É uma loteria que você tem mais facilidade para acertar, né? Tem mais facilidade, porque num único sorteio você tem duas chances. São dois sorteios, né? Dois sorteios no mesmo concurso. Então, se não deu na foice, pode dar no machado. É isso aí. Loterias é isso, é o dia a dia de cada um de nós, lotéricos, que lutamos, e para atender, inclusive, somos serviços essenciais, estamos aí de lojas abertas, para atender a população na medida das suas necessidades. Obrigado, Aldemar. Grande abraço. Eu que agradeço, Marcelo. Eu quero mandar um abraço muito forte para você que nos assiste. Aquele abraço apertadinho, Fiquem com Deus.
Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Os melhores cursos de graduação presencial, a melhor estrutura para atividades práticas, a maior rede de convênios com empresas e instituições para estágios remunerados. É uma grande oportunidade. Na Unifil você faz a faculdade e já tem chance de entrar no mercado para ter renda própria. São várias opções de cursos e muitas vantagens para começar a estudar agora. 60% de desconto na primeira mensalidade, bolsas de até 100% para melhores pontuações no Enem, 50% no primeiro semestre para transferência de outras faculdades, 30% de desconto para alunos de escolas públicas e portadores de diploma de ensino superior. Acesse www.unifil.br e conheça as condições para começar a estudar. Unifil, você já decidiu. Já já a gente volta. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. Neste bloco do programa Militão e Militão, nós vamos conversar com Otávio Scandelai na série Sucessão Familiar. Como vai, Otávio Scandelai? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Marcelo. Boa noite para você. Obrigado mais uma vez pela audiência. E é uma honra novamente estarmos aqui, né, Marcelo? É, para todos nós, é uma honra. Para todos nós, porque o medo está nos assolando, o medo está nos acerbando. Hoje, Marcelo, eu diria para você que eu vim na marra. Estava com medo? Muito medo. Mas eu não estava, estou. Tem gente apavorada. Nós estamos. Havia tempo que eu não estava apavorado, mas eu agora fiquei um pouco, sim. E assim, isso me leva bastante a uma reflexão, a pensar o que será que leva o pai, a mãe, nós, termos tanto medo, né, Marcelo? Porque esse medo é o medo da morte. Nós já falamos sobre isso aqui. Se eu não tiver tanto medo da morte, se eu tiver a fé, tá, não é isso? A fé que diz que se eu morrer eu vou para um paraíso. É isso mesmo. Então, o que me leva a ter tanto medo de um bichinho Covid, não é isso? Que ele é um pó. É um vírusinho que gruda na mão. Se ele grudar nessa minha mão aqui, ou aqui, qualquer parte do meu corpo, qualquer parte não, na pele, a pele ele não tem como penetrar porque ele não tem força. Ele precisa entrar pela boca, pelas narinas e pelo olho. Tá, ele tem que ir lá dentro, catar uma célula viva, entrar dentro da célula para ele se reproduzir. Aí começa o estrago. Aí começa o estrago, tá certo? Então, se nós tivermos fé realmente, esse Deus que nos guia, que nos dirige, esse Deus que possivelmente seja uma chave. Para eu entrar num carro, eu tenho que pôr a chave no contato, não é isso, Marcelo? Isso. Girar e
fazer o carro funcionar. Exato. Eu acredito que está faltando para nós, pai e mãe, para nós todos, essa coragem de girar essa chave. Girar essa chave para termos uma vida saudável, uma vida constante, uma vida madura, uma vida extremamente saudável. O que é uma vida saudável? Eu comparo o seguinte, essa semana eu estava lá na empresa, a gente teve um desentrave. Vida é igual a dinheiro. Opa, vamos entender melhor. Veja bem, essa vida que palpita aqui dentro de mim e de você, Marcelo, você, Adilson, você que está aqui atrás, todos nós, essa vida, para que ela tenha vida, ela precisa de víveres, certo. Comida. Ela precisa comer. O corpo precisa de comida para fazer com que a vida tenha vida. Muito bem. Então, um pai e uma mãe que não ensina o seu filho desde pequeno a cuidar, ganhar dinheiro, ter essa responsabilidade, vai dar nesse mundo que estamos hoje. É uma bagunça. Essa bagunça. O Brasil, por exemplo, indo para um extremo, hoje de manhã eu fazia uma conta, o Brasil já está chegando a 8 trilhões de dívida. Trilhões? 8 trilhões de dívida, tá certo? Ou seja, nós estamos, cada um, eu, você, Marcelo, você, Adilson, você que está aqui, cada um estamos endividados. Nós estamos assim, já indo para quase 40 contos cada um, nós temos que pagar isso daí. Muito bem. Isso é falta de responsabilidade minha, tua, Marcelo, tua, Deus, tua, nós, que não cuidamos desse dinheiro, não cuidamos das pessoas que estão lá na política, que nós elegemos para cuidar do nosso dinheiro, mas nós não cuidamos deles. É verdade. Nós deixamos a revelia. Exato. Muito bem. A vida, gente, é mais ou menos isso daí. A vida não pode ser levada na revelia. A vida tem que ser bem cuidada. Dormir bem, pelo menos cada um de nós tem que dormir. Eu, por exemplo, gosto de dormir 7 horas. 7 horas? 7 Consegue horas. dormir? Olha. 6 horas. Hoje, 6 horas já está bom. Porque a gente vai passando no tempo e vai diminuindo o tempo de sono. Mas se eu dormir menos de 6 horas, eu viro um caco no dia seguinte. Entendi. Ora, então, quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou indo contra a vida. Então, você, pai, você, mãe, que é responsável pelo teu filho, que pôs no mundo, se o teu filho fica na televisão, no celular, em qualquer porcaria dessa daí, até altas horas da noite, e no dia seguinte essa criança vira um caco. Não tem jeito. Não tem como, gente. Então, essa é uma das responsabilidades do pai e da mãe para a vida, entre outras coisas. Mas a gente está falando aqui da vida e de dinheiro. Pai, mãe, você precisa ensinar teu filho desde cedo a ter essa responsabilidade financeira parelhada com a vida, para que ambos vivam bem. E se nós, hoje, eu, tivesse a fé, essa coragem, e de dizer, a minha vitamina D, tá, está de 40 a 100, não tem Covid que mexe nisso aqui. O vírus bate e sai. Bate e sai. Agora, para chegar a isso daí, eu tenho o quê? Tomar sol, eu tenho que ter bons alimentos, tenho que dormir bem. Então, gente, eu creio que está faltando realmente para nós, e complementando, fé. Fé nessa força que nos guia, que nos ilumina. Então, meus caros, minhas caras, meus irmãos, vire a chave da vida, vivamos mais com intensidade, dentro de um casamento sólido, por isso que nós estamos falando de sucessão familiar. Exato. Pai, mãe, filho ou filha. Essa é aqui que nós estamos falando da sucessão, é quando há esse complemento, essa coisa certa. E pai e mãe vivem juntos. Não pode dizer, mas hoje pode separar. Não é assim.
para o filho, para um pai que separa, uma mãe que separa, é terrível, não é bom. Então, caríssimos irmãos, sucessão familiar, vida, casamento, financeiro. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Já voltamos com o programa Militão e Militão. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Muito bem, agora no programa Militão e Militão, vamos conversar um pouco com o advogado André Cunha, que sempre está aqui no programa com informações interessantes. Hoje ele vai falar sobre o problema, o que é pior, né? O problema do sistema econômico ou financeiro no Brasil. Antes é preciso registrar que o doutor André Cunha se casou. Boa noite, André. Parabéns. Ô, Marcelo, parabéns. Muito obrigado pelo parabéns. Casei, estou muito feliz. Agora é Fernanda Zebrão, Lilian Fernanda Zebrão Cunha, minha esposa, né? Obrigado, telespectadores que nos acompanham, que sempre estão prestigiando o programa do Marcelo Militão, que para mim é um dos maiores comunicadores da história de Londrina, bem como o pai dele, né? E estamos aí, né? Agora vamos lá. O que é pior, doutor André? O pior problema do sistema econômico e financeiro do Brasil? Qual seria o pior, né? Problema. Sim. O pior problema do sistema financeiro do Brasil são dois. Na verdade, é o acúmulo de dois. É uma junção fatal, Marcelo. É uma bomba atômica. É a pior educação financeira do planeta Terra. O povo brasileiro não tem 0% de educação financeira. Tá? A dona Maria, por exemplo, sabe contar até 20, mas tem 5 cartões de crédito. Né? Então, a educação financeira 0. E, para não dizer corrupto, nada, temos as instituições financeiras em geral, mas vamos falar de banco, que o pessoal entende melhor, mas é Casas Bahia, é Serasa, é cooperativa, é banco, é tudo. É o sistema mais injusto do mundo, mais corrupto mesmo. Vamos falar corrupto, e os juros mais abusivos do planeta Terra. Juntando essas duas coisas, é complicado não entrar no tal buraco negro, né? Na dívida, no superendividamento, que vamos falar hoje ainda, né? E o que seria superendividamento? Superendividamento, Marcelo, é um termo que já vem sendo estudado desde o início dos anos 2000, né?
Existe endividamento, né? Vamos falar primeiro do endividamento para chegar no superendividamento. O endividamento seria o quê? Aquela dívida que você tem uma previsão de pagamento em 1 mês, 6 meses, 1 ano, até 2 anos você quita. Vamos deixar bem claro, o problema não é a dívida, Marcelo. A dívida é um sintoma. A dívida é um sintoma. O problema mesmo foi o que eu falei agora, é a educação financeira. Porque a gente já vê muito isso. O cara quitou a dívida, está zerado, em 6 meses o ser humano está devendo lá de novo. Não aprendeu nada. Nada, tem que reeducar o homem. Né? Agora, o superendividamento, aí o buraco pega mais embaixo, já mexe com a Constituição Federal, com a dignidade humana. Já aquele cara que vai morrer devendo para o banco, né, para o resto da vida. Ele já virou ativo do banco, que é o melhor cliente do banco. Nossa. É esse que o banco gosta. Né? É o cara que está pagando coisas e deixando de pagar, às vezes, está deixando de pagar conta de luz, deixando de se alimentar bem, está faltando os essenciais para ele e cada vez ele vai se enrolando mais, né? Caindo em pagar, não existe isso, pagar como que é mínimo de cartão de crédito, refinanciar dívida, isso aí tem que reeducar o povo, que isso aí é entrar no buraco negro, é entrar no sistema bancário. O sistema bancário, gente, todos que estão assistindo, foi feito só para a gente perder. Foi totalmente feito contra nós. Interessante, hein? Existe algum projeto de lei, doutor André, para solucionar esses problemas? Existe, Marcelo. Em meados de 2012, tinha o projeto de lei, né, o 283, né, que ele visava, tinha 3 prioridades, que era o comércio eletrônico, digital online, o superendividamento e o comércio internacional. Passaram por vários setores, por vários setores mesmo. E foi eleito que o problema maior realmente era o superendividamento. Já em 2015, esse projeto virou o 3515, de 2015. Não sei se já viram aí o pessoal, hashtag 3515 já, né? Esse projeto de lei 3515, o que ele vai fazer? Ele vai alterar, está na introdução lá, ele vai alterar o Estatuto do Idoso e o Código do Consumidor no sentido do quê? De quem já está superendividado, de ter dignidade, de ter uma forma justa de pagar, de viver justamente, o banco vai ser obrigado a dar um jeito disso, bem como uma reeducação de crédito, botando parâmetros do banco, ser obrigado a ser justo, enfim, vai melhorar a economia do país brutalmente, né? E o consumidor e o consumo em geral. Então existe sim, né? Passou pela Câmara, está sendo votado, né? Mas até ser aprovado, o que faz? Não paga as dívidas? O que você aconselha? Olha, não paga. Né? Ou paga tudo ou não paga nada. Né? Não paga. O que eu aconselho? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tá? Por que não pagar? Eu vou no banco, peço 10 mil reais emprestados. Tá, 12 parcelas de R$ 1.150. Vou lá e assino. Legal. Primeiro mês eu pago, segundo mês eu pago, terceiro mês perdi o emprego. Vou lá chorar no gerente. Nossa, gerente, perdi o emprego. Conta toda aquela história triste, sabe? Aí o gerente, só um minuto, vai no computador. Arrumei uma solução. Putz, arrumou uma solução, consegui baixar de 1.150 para 800. Mas agora não são mais 12 parcelas, são 30. Ou seja, o cara não sai mais do negócio. Sai. Em uma assinatura ele faz 2 burradas. Em uma assinatura só, 2 burradas. Primeira, quem não paga 1.150, não acredito que vai conseguir 3 meses continuar pagando 800 também. Segunda burrada, né? Desculpa falar esse termo. Pode falar. Segunda burrada, ele devia 15 mil, agora deve 40. Por aí vai. Então, financiamento, pelo amor de Deus, gente, quem está me ouvindo aí, sai fora disso. Entendi. E tem uma outra história, que é aquela história a dívida, essa dívida que a gente contrata, ela prescreve ou não? Tem gente que fala que prescreve em 5 anos, como é que é isso? Isso, é quase uma lenda urbana, né? A grande verdade é o seguinte, eu vou deixar bem claro, o que prescreve, que é obrigado por lei prescrever, é o banco retirar o seu nome do SPC, Serasa, né? Isso em 5 anos o banco é obrigado. Tá? Agora a dívida é eterna. Vai ficar lá. Não, a dívida você vai ficar devendo para sempre. Sim. Não prescreve a dívida. O que existe em 5 anos, que muita gente confunde que prescreve dívida, não é dívida.
E se o banco não retirar, você tem direito a danos morais contra o banco. Agora, por exemplo, o banco não cadastrou teu nome, deu 4 anos e 11 meses. Aí ele cadastra, aí renova os 5 anos. Então, se o banco agir de má fé, que é o que ele faz, é basicamente em 10 anos seu nome sai da SPC. Nossa, é muita coisa, né? É coisa para danar. Ou seja, em outras palavras, não tem justiça financeira no Brasil. Ainda não tem? Ainda não tem. Ainda não tem, mas nós estamos torcendo, né? Isso daí não tem porque o povo aprovar, porque isso aí beneficia todo mundo, porque todo mundo é consumidor, todo mundo depende, né? E deixar bem claro, o crédito no Brasil é o lugar mais fácil do mundo de facilitar crédito. Você vai no próprio caixa eletrônico, você já tem crédito ali. Né? Você vai na Casa Bahia, já te dá um cartão. Então é tudo contra você, né? Doutor André Cunha, muito obrigado pelas informações, grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço, né? Aqui também eu deixo meus agradecimentos à minha esposa, que está grávida, né? Estamos esperando um bebezinho, uma homem. Opa. E agradecimentos eternos à família Militão e ao meu amigo Marcelo aqui, que eu chamo de amigo, né? Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Os melhores cursos de graduação presencial, a melhor estrutura para atividades práticas, a maior rede de convênios com empresas e instituições para estágios remunerados. É uma grande oportunidade. Na Unifil você faz a faculdade e já tem chance de entrar no mercado para ter renda própria. São várias opções de cursos e muitas vantagens para começar a estudar agora. 60% de desconto na primeira mensalidade, bolsas de até 100% para melhores pontuações no Enem, 50% no primeiro semestre para transferência de outras faculdades, 30% de desconto para alunos de escolas públicas e portadores de diploma de ensino superior. Acesse www.unifil.br e conheça as condições para começar a estudar. Unifil, você já decidiu. Já já a gente volta. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A melhor experiência universitária eu encontrei aqui. A melhor aula remota com professores ao vivo eu encontrei aqui. E os melhores mentores eu encontrei aqui. E as melhores oportunidades eu encontrei aqui. E sabe por que a Unifil é melhor? É a melhor porque é melhor para você. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão nós vamos conversar um pouco sobre a endometriose. E para falar sobre isso está conosco o ginecologista Francisco Lopes. Boa noite, doutor, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Conta pra gente, março é o mês em que vocês lembram a endometriose? Conta isso pra gente. É o mês da conscientização da endometriose a nível mundial. Opa! A endometriose é uma doença que no Brasil, a gente mais ou menos imagina que existem em torno de 8 a 9 milhões de mulheres. Muita coisa, hein? Muita coisa. O grande problema é a dificuldade de você fazer o diagnóstico dessas mulheres e a dificuldade de tratamento dessas mulheres. A informação ela é muito importante, só que infelizmente as mulheres não têm essa informação direta do que é endometriose, do que elas precisam fazer e do tratamento que elas precisam fazer. Certo. Principalmente porque não existe uma medicação para isso, não existe um remédio para isso. Ah, entendi. Não é tão fácil, não é tão simples assim. Não é tão fácil. Agora, doutor, o que é a endometriose?
A endometriose, se você for ver especificamente, é a presença de células que são semelhantes ou iguais àquelas que a gente tem dentro da cavidade uterina, que a paciente menstrua todo mês quando ela não engravida. Aquelas camadas de células chama endométrio. Então, todo mês, quando a paciente não engravida, ela não precisa mais daquelas células. Então, morre aquelas células, descama aquelas células ou menstrua, e depois elas formam outras. Por várias teorias, não se sabe ainda direito com absoluta certeza do porquê que células que estão fora da cavidade uterina, por menstruação retrógrada, o que é? Ao invés da menstruação sair para fora, através da vagina, ela sai através da trompa para dentro do abdômen. Só que isso não explica, por exemplo, o aparecimento de endometriose cerebral. Que também existe. Que também existe. Ou endometriose pulmonar, ou endometriose do pericárdio, endometriose no olho, endometriose na amígdala. Então, isso é a presença, isso chama-se endometriose. Aí, mas a presença dessas células, só a presença delas já é o problema? Não. O grande X da questão é o seguinte. Você produz o hormônio pelo ovário, a mulher, e essa produção desse hormônio faz com que essas células elas se repliquem, se dividam, e elas cresçam. Quando você, teoricamente, teria que menstruar, nessas células também menstruam. Então elas sangram também, elas têm um processo inflamatório. Então se causa um processo inflamatório dentro do abdômen, ou no pulmão, ou no pericárdio, ou no coração, ou no cérebro, ou na amígdala, ou no local onde ela estiver. O mais comum é onde? É na região do abdômen, da pelve. Ali perto do útero, na região de ligamento útero-sacro, ovário, trompa, apêndice, intestino, reto. E aí pode acontecer o quê? Quando você tem uma presença de uma grande quantidade de endometriose, você normalmente causa aderência nessas regiões, tá? E a formação de nódulos. Essas aderências, elas causam muita dor para a paciente. E a formação de nódulos é que causam os problemas maiores. Por exemplo, uma paciente com nódulo de intestino, evidentemente que isso é mais difícil, mas pode acontecer. Você pode ter uma grande quantidade de células ali que fazem com que diminua o tamanho da luz intestinal. Então, o diâmetro do intestino diminui. Você começa a ter problemas intestinais. Quando você tem alterações na bexiga, você pode ter alterações do funcionamento dessa bexiga e muitas vezes infecções urinárias de repetição. Quando você tem isso próximo, por exemplo, ao ureter, que é aquele caninho que liga o rim à bexiga, você pode ter uma obstrução desse ureter, fazendo com que a paciente, inclusive, perca o rim por causa disso. Nossa. Ou seja, uma série de consequências ruins. Uma série de consequências ruins. E qual que é o diagnóstico? Como fazer o diagnóstico? Primeira coisa, você tem que pensar na doença. Certo. Porque não é tão fácil assim você simplesmente falar, você tem endometriose. Tá. Primeiro, porque 100% de certeza que a paciente tem endometriose só se você fizer biópsia. Tá? A paciente vai seguir, normalmente, é uma paciente que tem uma história característica. É aquela jovem que começou a menstruar e logo em seguida ela começou a ter dor. Tem muita cólica. Aí acontece o seguinte, vai ao ginecologista, vai ao médico, ao clínico, alguma coisa, eles passam alguma medicação para dor e a grande maioria das pacientes saem também com uma receita de anticoncepcional. O anticoncepcional trata a endometriose? Não. Certo. Na realidade, eles fazem o quê? Pede para a paciente ou utilizar ela normalmente, a cada 21 dias dar uma pausa, ou usar continuamente para não menstruar. Melhora bastante o quadro de dor. E a doença fica, entre aspas, mascarada. Ela fica continua lá. Escondida. O que é pior, né? O que é pior. Por quê? Porque isso vai progredir. Porque mesmo você utilizando o anticoncepcional e melhorando bastante o quadro de dor, e outra, eu não estou dizendo aqui que não pode ser utilizado o anticoncepcional. Certo. Pode e deve. Certo. Quando essas doenças ficam mascaradas, isso vai progredindo sem você perceber. E daí pode chegar ao ponto de perder o rim, chegar ao ponto de ter uma endometriose mais profunda, dificultar essa paciente de engravidar. Uma coisa importante, dificultar. Não a endometriose não necessariamente impede, tá? Porque se você não conseguir engravidar da forma natural, se você tiver endometriose, por exemplo, de trompa, você pode engravidar da forma de fertilização in vitro. Entendi. Agora, primeiro, prevenção e tratamento. Existe para...
Primeira coisa, prevenção. Primeiro que não se sabe ainda fazer da onde vem. Certo. Então não tem o que... Existe um fundo que normalmente tem um fundo genético, tá? Alimentar. Então, o estilo de vida da paciente é muito importante. E também, se você tem uma mãe, mulher, por exemplo, tenho uma mãe, uma irmã e uma filha, e eu tenho diagnóstico de endometriose, essas 3 pessoas têm 70% de chance a mais de ter endometriose. É um alto índice. E não é muito fácil de você fazer o diagnóstico, porque você precisa de exames e de profissionais treinados para você fazer esse diagnóstico. Não é um exame, por exemplo, não estou dizendo que a pessoa não faça ultrassom bem feito, não é isso. Uma ultrassom transvaginal normal, que não tenha nenhum preparo, com uma pessoa que não seja treinada, não faz o diagnóstico. Não vai pegar a endometriose. Até a ressonância, que é um exame mais especializado, se você não tiver um preparo especial para fazer esse exame e não tiver um radiologista também preparado para fazer o diagnóstico de endometriose, não faz. Que coisa. Aí você tem que ter muita atenção. Ah, você fez um exame e não deu nada, então eu não tenho nada. Não, não é isso. O que você pode estar tendo, essa mulher, se ela tem queixas ainda, é que ela tenha pouca quantidade de endometriose e que não foi conseguido fazer o diagnóstico ainda. Bom, temos 1 minuto e temos que voltar a conversar com o doutor Francisco em outra ocasião para ele falar um pouco mais disso. Mas 1 minuto, tem tratamento? O tratamento é uma equipe multidisciplinar com uma nutricionista, uma psicóloga, exercício físico, o próprio ginecologista, fisioterapia, exercício físico. Porque como não existe um tratamento específico, você tem que fazer um tratamento multidisciplinar. Como é, por exemplo, a cirurgia, que é um dos tratamentos em que na cirurgia é extremamente importante uma equipe multidisciplinar para operar essa paciente. E aí os resultados são interessantes, vamos dizer assim. São bem melhores. Olha que curioso, né? O que importa é lembrar de que esse é o mês da conscientização pela endometriose. Todo mundo, as mulheres principalmente, o homem não tem esse problema, ou tem? Olha, tem. Vamos bater um papo depois sobre isso, né? Inclusive, vai ter vários eventos da Associação Médica de Londrina falando sobre endometriose esse mês. Opa, basta, como é a época de lockdown, possivelmente tudo virtual, né? Tudo virtual, então, com certeza. Vamos acessar as redes sociais da Associação Médica. Para obter mais informações, então. Com certeza. Doutor Francisco, muito obrigado, bom trabalho. Eu que agradeço, obrigado, bom dia para vocês. Preste atenção nessa dica. Ensino de qualidade é na Unifil. Comece a fazer faculdade agora e aproveite as vantagens da educação à distância. Você mesmo organiza sua agenda de estudos e participa das aulas usando a melhor tecnologia. A Unifil EAD tem várias opções de cursos nas áreas de saúde, engenharias, negócios e muito mais. Aproveite as condições especiais e alavanque a sua carreira. Primeira mensalidade por apenas R$ 99,00. 50% de desconto no primeiro semestre para alunos transferidos de outras faculdades e portadores de diploma de ensino superior. 30% de desconto para alunos de escolas públicas e para matriculados pela nota do Enem. Acesse ead.unifil.br e confira as condições especiais da Unifil EAD. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!